Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e acompanhar comigo os versículos 4 a 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24. Vamos juntos? Acompanhe comigo. É Jesus que vai falar. E o apóstolo Mateus está aqui registrando isto. Ele diz o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amados irmãos, esta profecia de Jesus tem se cumprido. É interessante como há tantos que se dizem cristãos, há tantos que dizem ter recebido Jesus como Salvador e Senhor, mas não conhecem Ele. Não conhecem porque se tornaram cristãos religiosos, vão à igreja, participam de culto, mas não têm compromisso com o Senhor do culto. Por isso não leem a Bíblia, não sabem o que foi dito por Ele, não sabem o que foi profetizado por Ele, e estão vivendo um evangelho tacanho, raso, superficial, descompromissado com o Senhor. Porque quem lê esta fala de Jesus, quando ele diz, olha, virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. A pessoa pega e diz, vai ter falso testemunho, terá guerra, mas isso está lá, não está aqui não, eu vou ouvir. Eu já ouvi a guerra do Afeganistão, do Irã e Iraque, eu já ouvi, mas isso não é aqui. E o Senhor diz ainda, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Graças a Deus no Brasil não tem isso. Aqui não tem terremoto. Não tem, não tinha. Ou você não tem ouvido os noticiários, dando conta que lá no centro-oeste brasileiro, tem sido sentido tremor de terra. Já algumas cidades que alguns prédios até racharam. Até um tempo atrás a gente não ouvia falar em neve. Hoje a gente não se precisa mais ir na Europa, não precisa mais ir no Ushuaia, na Argentina, ou nos Estados Unidos para ver neve. Época de inverno, vão lá para São Joaquim, Santa Catarina. É Santa Catarina? Acho que é. É lá no sul. Para ver neve. E não é geada, porque geada quando criança eu vi. Aqui no noroeste fluminense. Lá em Italva, no verão, era uma panela de pressão. No inverno, é um frio de lascar. A gente acordava de manhã, olhava para o pasto da fazenda do seu Gabino, estava lá aquele monte de pedrinha de gelo, aquela capinha de gelo em cima do capim. Geada. Mas neve,
Agora a gente vai para o sul aqui e vê. Quanta coisa. Mas ele diz ainda, isso é só o princípio de dores. Aí ele diz, mas vos hão de entregar para seres atormentados. Opa, isso aí eu não gostei de ouvir não, hein? Quer dizer que você entregue para ser atormentado, é o que Jesus está dizendo. E matar-vos-ão em... Eu vou correr risco de morte? Sério mesmo? E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ah, o quê? Não, eu estou no Brasil, pai. Isso não vai acontecer aqui. Não vai? Alguns anos atrás, se você procurar no YouTube, você vai encontrar reunião de pessoas partidárias do PT, do PC, do PCdoB, de partidos de esquerda, e você vai ouvir do discurso de algum deles dizendo, eu estou disposto até em pegar em arma, se necessário for, para acabar com esse negócio desses crentes malditos. Por quê? Porque a palavra de Deus prega contra algumas coisas que essa gente quer. Sereis odiados de muitos. Vai falar de Jesus dentro de um campus universitário. Talvez as coisas estejam começando a mudar, graças àquilo que o Brasil demonstrou ao eleger o atual presidente da República. Quantos jovens cristãos de nossas igrejas foram para a universidade e lá sofreram problemas, constrangimento? Exatamente daqueles que dizem que estão defendendo a liberdade de expressão. Exatamente aqueles que dizem que estão em defesa da democracia. Estão em defesa da democracia, desde que não fale contrário à ideia deles. E quantos cristãos estão sofrendo já em nosso país opressão por serem cristãos? Você não sabe disso porque você não está numa universidade. Você não sabe disso porque você não estuda na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Seropédica. Você não sabe disso porque você não está estudando lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui convidado para participar de um debate na Escola Federal, esqueci o nome, aquela que tem ali, perto da Praça da Bandeira. Hein? Não, não é o UERJ, não. Também não é Cefet. É do lado da Veiga de Almeida, esqueci o nome agora. Não sei o que, escola, tá lá, federal. É como se fosse uma escola técnica. Federal. Só que não é o Cefet, esqueci agora. Quando eu cheguei lá no auditório, o tema era intolerância religiosa. Um pastor muito querido, ele foi convidado, ele não podia. Ele virou para mim e falou, pastor Cláudio, o irmão não quer me substituir, eu recebi esse convite, eu gostaria de indicar o irmão. Eu falei, pastor, sinto muito privilegiado, com alegria irei. Eu tinha escrito um artigo exatamente sobre essa temática, a pedido do diretor acadêmico da área de economia da UERJ, para o periódico deles. E a temática era abordada por mim, porque a ênfase daquela edição era intolerância religiosa. E eu escrevi um artigo cujo tema era intolerância religiosa ou disputa pelo poder? Uma interrogação. Porque a minha tese era e é de que não existe intolerância religiosa, que tem disputa de poder. Usa-se a religião como pano de fundo, porque no fundo o que se quer é poder.
poder de dominação. É só olhar para a história. Então vamos lá, e eu estou no auditório. Eu estou imaginando, pô, não vai ter aula, o auditório deve estar cheio, né? Foi convidado alunos da universidade, da UERJ, agora vai estar cheio. Vai ser. Quando eu cheguei lá, irmão, tinha menos gente que tem aqui hoje, pelo menos uns 10% do que tem hoje aqui, devia ser o que estava lá. Estou imaginando que encontrar um auditório como esse aqui. E aí eu vejo quem está do meu lado. Pessoas de confissões religiosas diferentes. Uma que era budista, shintoísta, animista e tudo quanto é ista. Eu acho que ela ainda não tinha se decidido o que ela era, mas ela misturava isso tudo. Uma outra que era candomblessista. E eu, porque um padre que foi convidado não foi. Falou uma, falou outra, só abordando política. Só abordando política. E aproveitando o discurso para mostrar o quanto era necessário que os negros, os homossexuais, as mulheres empoderassem. O assunto era religião, intolerância religiosa. Eu falei, eu vim para o lugar certo, porque é exatamente essa a minha temática. E quando eu abri a boca para falar, uma daqui se sassaricou, a outra dali se sassaricou. E quando eu terminei a minha abordagem, com todo um fundo histórico, com recurso audiovisual, mostrando a luz da história, comprovando a minha tese, irmão, a vontade que eu tive foi levantar e ir embora. Por quê? Eram professores universitários, professores da UERJ. Uma com mestrado, a outra com mestrado, o menos mestrado ali era eu. Só falando água suja. E na hora que começou o debate, com perguntas, não foram perguntas, foram ataques. Eu me vi alvejado de todo lado. Os poucos que estavam na plateia eram da mesma ideologia, ali se juntaram contra mim. E eu tive que dizer, tudo isso que está acontecendo aqui é exatamente aquilo que eu acabei de apresentar. Vocês estão todos falando sobre liberdade de expressão. Vocês estão falando sobre direitos humanos. Vocês estão falando sobre direitos de minorias. E eu estou aqui sendo atacado por vocês por ser cristão. Não estamos discutindo a questão. Vocês estão atacando. E é isso que Jesus está dizendo. Amados, guerra não é necessário apenas ter fuzil, metralhadora, granada. Guerra também é esse embate ideológico, covarde, mesquinho, agressivo, que aqueles que estão se dizendo em busca de uma libertação contra a opressão a que sempre foram sujeitos, que opressão? Que opressão? Eu sou casado com uma mulher que, à luz do nosso Código Civil, é negra. O pai é negro. A mãe é negra, branca igual uma vela. Mas é filha de negro casado com a portuguesa.
Então a luz da Constituição, a luz da nosso Código Civil é negra. Ela já sofreu racismo. Ela já sofreu constrangimento. Eu, por ser branco, eu sendo branco, mas por ser pobre, vindo lá do interior da roça e vindo morar em um lugar de classe baixa, classe Z, eu sofri constrangimento. Nem por isso eu jamais procurei agredir e nem muito menos me prevalecer dessa condição depois de alcançar uma determinada posição para exercer opressão contra os outros. Jesus diz: vocês serão atormentados. Jesus diz: vocês serão odiados por causa do meu nome. Fala de Jesus hoje. Fala de Jesus à luz da palavra do Senhor Jesus e não das ideologias usando a palavra de Jesus. Porque nós estamos vivendo dias tão terríveis que até aqueles que seriam os expoentes, aqueles que já até conquistaram no passado uma posição em que nós olhávamos para essas pessoas e diziam: puxa vida, que camarada inspirado, uma autoridade para falar sobre isso, já viraram a cabeça. Um dia desse, um pastor batista de São Paulo diz que a Bíblia tem que ser reescrita. Ela está fora de moda. Ela está fora do contexto da realidade. Ela tem que ser reinterpretada à luz dessa realidade. Jesus diz: vai surgir falsos profetas que vão enganar muitos. E esses caras estão levando muita gente crente. Por quê? O Senhor diz: por causa da iniquidade que vai se multiplicar, o amor de muitos esfriará. O que a gente tem visto? Onde estão os cristãos? Onde estamos nós, os cristãos, nesse Brasil? Se tem oba-oba com artista gospel e trio elétrico, vão multidões. Mas será que se chamar agora e convocar agora os cristãos evangélicos, os cristãos católicos, para ir para a rua, para participar de um movimento em que nós dizemos: não queremos isso em nossa nação, porque nós também temos direito constitucional. Será que a gente vai? Sem oba-oba, sem atriz, sem artista gospel, sem músico gospel, cobrando uma fortuna para estar ali, defendendo o dele, não defendendo os nossos interesses cristãos. Porque via de regra é o que acontece. Eu me lembro quando eu fui diretor da associação de ministros evangélicos de nossa sociedade, aqui nossa cidade em Belfor Roxo, e nós fomos realizar um evento lá na Praça de Areia Branca. Eu fui contra, mas fui voto vencido. Não, vamos trazer a cantora fulana de tal, porque levando a cantora fulana de tal, vai ter uma multidão. Eu falei: isso é que é o problema. A gente está alimentando uma cultura desgraçada no Brasil. A gente está alimentando uma cultura desgraçada no nosso povo cristão evangélico. Qual é? O povo vai se tiver oba-oba. Que diferença faz? Que diferença faz? Ei, meu irmão, você que é negro, lá nos Estados Unidos, os negros não conseguiram os direitos que conseguiram, a libertação que conseguiram, tendo artistas gospel, fazendo movimentos de palanque, com shows pirotécnicos, para aglomeração. Não, eles iam por causa da sua necessidade e desejo de ver a libertação. Procura nos registros que há em vídeo de campanhas promovidas por Martin Luther King, um pastor batista.
em que o povo ia para lá porque tinha artista gospel, que ia fazer show gospel, para depois Martin Luther King vir falar. Procura, na década de 70, o povo enchendo Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, e em outros lugares no mundo, onde o pastor Billy Graham ia para pregar nas cruzadas internacionais. O povo ia porque queria ouvir a palavra de Deus sendo pregada por um homem que era reconhecido como um homem de Deus. Não porque ia ter cantor esse, aquele, aquilo, outro. Eu lembro como se fosse hoje. Uma das vezes que ele esteve aqui no Brasil, ou a última, se não me engano. A atração, se vamos chamar assim, gospel, que nem se usava essa expressão, essa palavra inglesa. Para a música, sabe qual era? Coral de 1000 vozes, formada por cristãos evangélicos, de denominações evangélicas do estado do Rio de Janeiro, convidados para participar e que iam para lá para ensaiar, para cantar naquela celebração, quando a palavra de Deus ia ser pregada pelo grande homem de Deus chamado pastor, o quê? Billy Graham. Vamos para a Praça da Areia Branca. Aquela multidão, meu irmão, não tinha lugar, tinha gente em cima das marquises das lojas, esperando quem? A cantora famosa, gospel. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Está acontecendo dentro das nossas casas, que os nossos filhos nós estamos vendo exemplo. Exemplo de cristãos comprometidos com a verdade, exemplo de cristãos comprometidos com a palavra de Deus. Estão vendo pais que ficam no WhatsApp, que ficam no Instagram, que ficam no Facebook, stalkeando a vida dos outros, artistas. Pais que ficam ouvindo a pregação de pastor fulano de tal, da pastora fulano de tal, do outro pastor, que tem não sei quantos mil ou milhões de seguidores, e não ouve o seu próprio pastor, porque ele não é famoso, não tem tantos seguidores. Ovelhas que não ruminam a palavra de Deus, ficam comendo um milho aqui, um milho ali, um milho lá. O que a gente está vendo? Gente que não para em igreja. Hoje eu sou batista, amanhã eu sou assembleano, amanhã eu sou congregacional, amanhã eu sou metodista, depois de amanhã eu sou da Nova Vida. Gente que vem para Jesus, e ó pastor, eu toco, tá pastor? Ó pastor, eu canto, tá? Esperando que foi para Jesus já seja colocado lá na frente, porque tem um monte de pastor fazendo isso. Corrupto, não tem compromisso com a santidade do altar. Recentemente, uma escola aqui na cidade do Rio de Janeiro, essa semana, por meio de uma circular aos pais que havia decidido passar a usar o dialeto, informando que havia decidido passar a usar o dialeto não binário nas atividades escolares, entre os termos que passaria a adotar, principalmente usariam doravante querides alunes. E além desta circular e esses termos, informaram que teriam outras iniciativas semelhantes a esta, porque queriam estar de acordo com o contexto. Queridos alunos. Essa medida adotada pela escola, então, passaria a usar queridos alunos, segundo a sua direção, é para não constranger aqueles que não se aceitam com o sexo biológico que possuem e por isso adotam uma identidade de gênero diferente, ou seja, um garoto ou uma garota que se reconheça homossexual, bissexual, assexual,
Mas sexo binário, já viu esse termo, né? Significa a existência apenas de homem e mulher, como Deus fez para ser e a ciência comprova. Não binário significa a possibilidade da existência de outros gêneros que não apenas o masculino e feminino. Assim, quem tem um sexo natural biológico, diferente da sua percepção sexual, não deve ser constrangido pela linguagem que virtualmente excluiria. Então eu não posso pegar e dizer, como chegar aqui como pastor e dizer, graça e paz, irmãos. Eu teria que chegar aqui e dizer, graça e paz, irmãs. Porque pode ter um homossexual aqui, vou dizer para ele que é o quê? Ele é um homem fisiologicamente, biologicamente, homem, mas se diz feminina. Eu não posso, vou dizer para ele, graça e paz, irmãos, para ele. Essa é a ideia dessa escola, uma escola. Porém, amados, o dialeto não binário, que segundo a direção da escola, é para não excluir essas pessoas que são uma flagrante minoria, acaba por excluir as pessoas que não querem fazer uso desse dialeto e outros, como quem? Os cegos, porque tem cego e cega. Como os surdos, porque tem surdo e surda. Como os dislexos, tem o dislexo e a dislexo. E uma escola, a escola deveria prezar pela gramática, pela norma culta. Se instituições como escolas não forem promotoras da norma culta, o que vai ser da língua do nosso país? Já está uma desgraça. A gente ouve alunos que saíram e foram formados, têm diploma universitário, dizendo a gente fomos, a gente viemos. Eu estou subindo, eu estou andando. Diploma de universidade. Aí vem uma escola para pegar agora e destruir ainda mais a nossa língua. Quem estudou hoje, quem estudou durante a semana a mensagem que foi pregada aqui, aprendeu que palavras têm o quê? Poder. Elas comunicam e a comunicação delas permanecem. Eu sei que isso aqui é púlpito, porque um dia eu ouvi que o nome disso aqui é púlpito. Eu sei que isso aqui é madeira, porque um dia eu fui ensinado a palavra que designa isso aqui, madeira. Aí vem alguém agora para dizer que isso aqui não é madeira. Isso aqui pode ser chamado de O que vai ser da língua do nosso país? Isso vem para confundir, isso vem para construir distorção na mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. É corrupção a serviço de uma ideologia desgraçada. Isso é opressão, isso é perseguição. Jesus diz, deve ser dito sim porque é sim, não porque é não. Não tem esse negócio de meio termo. Se você é cristão, que papo é esse ficar assumindo meio termo? Uma escola deveria prezar pela gramática, pela norma culta. O discurso, amados, de que a língua portuguesa é machista, isso é um absurdo, isso é uma mentira deslavada de pessoas que têm conhecimento da verdade, mas aí estão torcendo, omitindo exatamente para promover sua ideologia nefasta, desgraçadora da nossa cultura. E contando, sabe com o quê? Com gente que não lê, com crentes que não leem a Bíblia Sagrada, com crentes que não estão estudando,
crentes que não vão mais para a escola, crentes que não têm formação acadêmica, crentes que não são formados no ensino fundamental, não são formados no ensino médio, sequer. Quantos são os crentes hoje que têm faculdade? Não vou nem pedir para levantar a mão aqui. Ah, mas eu não preciso, porque eu sou dona de casa e graças a Deus o meu marido, ele supre. Precisa sim, porque você é chamado por Deus para ser do exército de Cristo, alguém para transformar a realidade. Apóstolo Paulo diz da parte de Deus: não se conforme com o estado de coisas em que você está, mas seja transformado pela renovação do teu entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que tenhamos uma sociedade justa, equânime, livre e sob a bênção de Deus. Você podia estar estudando e poder educar melhor seus filhos. Você podia estar estudando e influenciar melhor os teus filhos. Você podia estar estudando, lendo livros, melhorando o seu vocabulário, aprendendo, viajando o mundo inteiro através dos livros, obtendo conhecimento, para que com a palavra de Deus você tenha argumento. Ah, você não quer estudar. Eu conheço crente que diz assim: eu nunca gostei de estudar e quer prosperar na vida, e fica chateado com Deus, porque as coisas não caminham para a sua vida. Deus não abre porta. Estou vendo ali, irmão, estou vendo o ímpio está prosperando, mas eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, cadê Deus? Cadê Deus? Você é preguiçoso, preguiçosa, você não quer estudar, você não quer fazer a sua parte. Por que Deus tem que abençoar? Porque você é crente? Deus não faz isso não. A palavra do Senhor diz assim: ao que me honra, honrarei. Mas tem um monte de crente negociando a verdade. Tem um monte de gente crente indo pela vibe do mundo, pela moda, pelo que chamam de música, se tornando lenientes, preguiçosos, como essa sociedade que está dominada por grupos ativistas, ideológicos, menores do que somos nós em quantidade, infimamente menores, e estão transformando a realidade da nossa sociedade. Ei, crente, Jesus disse: vocês vão ser perseguidos. Você está achando que isso não vai vir para o Brasil, isso não está acontecendo? Já está acontecendo e não é de hoje, nem foi de ontem. Você só não está vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem pensa que coisa como o nazismo não acontecerá mais no mundo, não conhece a história. O nazismo não foi gerado na Alemanha e dominou a Europa, como o fascismo lá na Itália, como o comunismo na Rússia, na China, da noite para o dia não. Não foi pela insatisfação de um povo com o governo que tinha, que da noite para o dia, numa eleição, elegeu todo mundo daquele partido, daquela ideologia. Não foi não. Foi uma construção. E exatamente porque o mundo ocidental ficou traumatizado com o que aconteceu, que levou à Segunda Guerra Mundial, é que desde então, as forças nefastas a serviço de Satanás estão sorrateiramente, pacientemente, a passos curtinhos, caminhando para a construção de um projeto desgraçador das sociedades cristãs na face da terra. O discurso de que a língua portuguesa é machista é esse absurdo. Por quê? Porque falar bom dia a todos e todas, como se vem fazendo há algum tempo, e que começou e tem sido fomentado pelos políticos de partido de esquerda,
quem é que não se lembra? Do PT nas suas campanhas e os partidos comunistas e socialistas. Eu quero saudar a todos e todas. Companheiros e companheiras. E a gente achando, muita gente achando assim, que legal, né? Que coisa boa, né? Querendo incluir as mulheres para dar às mulheres destaque e consideração e reconhecimento. Conversa fiada. Uso de sutileza para corrupção. Para estabelecimento do senso comum de uma nova cultura, desconstruindo a que existe, sob um apelo do pseudo politicamente correto. Amados, não existe na nossa língua bom dia a todes. Não existe. A língua portuguesa veio do latim, no qual havia masculino, feminino e neutro. E na passagem do latim para o português, por haver semelhança entre o neutro e o masculino, o neutro virou masculino. Ou seja, hoje, na língua portuguesa, é o masculino que faz o papel de neutro. Então, se eu estou aqui e eu estou falando a uma congregação, eu estou falando a um grupo de pessoas que tem homens e mulheres, para ser neutro e me reportar a todos indistintamente, eu uso agora o neutro que foi absorvido pelo masculino. Eu digo, bom dia a todos. Queridos irmãos, assim como dizer que o homem foi criado por Deus, está abarcando ali o gênero masculino e o feminino. Portanto, não há absolutamente nenhum machismo por se falar bom dia a todos, quando alguém está se dirigindo ao conjunto formado por pessoas do sexo feminino e masculino. Amados, isso não está acontecendo apenas aqui no Brasil, não, mas em todos os países ocidentais que não são de orientação socialista ou comunista. Lá eles não precisam fazer isso, porque já estão dominados. E o que é pior, amados, é que não vemos nossas autoridades públicas e também as religiosas se pronunciando contra essa aberração acadêmica que possui terríveis reflexos na nossa cultura. Você não ouviu nenhuma autoridade, você não ouviu nenhum. Cadê o presidente da Convenção Batista Brasileira? Cadê o presidente da Assembleia de Deus? Cadê a liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil? Onde estão essas autoridades que não se manifestam, que não se pronunciam em nome dos cristãos dessa nação? Também vimos recentemente o Papa, a autoridade máxima da Igreja Católica, aquele que é chamado de vigário de Cristo e infalível quando falando ex-cátedra, porque segundo o compêndio de catecismo da Igreja Católica, número 185, está escrito lá: a infabilidade se exerce quando o romano pontífice, em virtude da sua autoridade de supremo pastor da Igreja, ou o colégio episcopal, em comunhão com o Papa, sobretudo reunido num concílio ecumênico, proclamam com ato definitivo uma doutrina referente à fé ou à moral. E também quando o Papa e os bispos, em seu magistério ordinário, concordam em propor uma doutrina como definida. A esses ensinamentos, todo fiel deve aderir com o obséquio da fé. É Deus falando através dele e tem que ser respeitado pela igreja e ponto. E o que o Papa Francisco tem feito? Ele vem dizer que o matrimônio é, aspas, uma das coisas mais belas que Deus criou. Perfeito? Porém, às vezes, aspas, o casamento não funciona e é melhor se separar para evitar uma guerra mundial. Virou relativo. O que deveria ser verdade passou a ser relativo.
Princípios são valores, valores são elementos o quê? Inegociáveis do caráter do cristão. E o que é que a gente está vendo? Um bando de crentes se divorciando. Por quê? Não deu certo. Agora então, depois que o Papa, o cara que fala em nome de Deus na terra, e tem que ser respeitado pela igreja, católica pelo menos, diz que o casamento não funciona, é melhor separar. Não deve procurar resolver à luz dos princípios e valores da palavra de Deus, que estão sendo descumpridos por um, pelo outro ou pelos dois. Não, melhor separar. Em 2015, ele autorizou por meio de carta apostólica que todos os padres passassem a perdoar as mulheres católicas que tivessem pecado com aborto. Ela abortou? Não, né? Tá tudo bem. Tadinha. Ela caiu na fraqueza do pecado. Não tem que haver disciplina mais não. O que é isso? Não abertura para a igreja aceitar aborto? Como o grupo quer. Ele vem dizer, aspas, é melhor ser ateu do que um cristão hipócrita. Claro. Quem é que não vai concordar com isso? Não é? É melhor ser ateu do que cristão hipócrita. Não é melhor ser ateu do que cristão hipócrita? Não. É melhor ser cristão do que ser ateu ou hipócrita. Amados, é isso que Satanás faz. Torce a verdade. E colocando na boca daqueles que deveriam ser autoridade espiritual. Que são influenciadores para a formação do conceito de verdade. Porque torce a verdade. E não foi isso que Jesus disse? Falsos profetas. O que é melhor? É melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado? Ou é melhor ter um cristão verdadeiro como amigo do que andar sozinho ou estar mal acompanhado? São sutilezas e que estão entrando na mente e descendo para o coração de muitos cristãos, porque não leem Bíblia, não estudam a palavra de Deus, não estão buscando cultura, estudar nos livros, ficam na televisão, ficam nas mídias sociais, não crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não desenvolvem a capacidade crítica para ouvir e criticar o que está recebendo. Não, claro, é melhor ser ateu do que ser cristão hipócrita. Coisa horrível é ter um cristão hipócrita. Ou o cara é ou não é. Afinal, Jesus Cristo disse, é melhor, é sim porque é sim, é não porque não. Então é melhor o cara ser ateu do que ser um cristão hipócrita. Porque pelo menos o ateu não está se fazendo passar por cristão e levando outras pessoas a serem enganadas. Melhor é ser um cristão verdadeiro do que ser ateu que vai para o inferno, ou um cristão hipócrita que vai para o inferno. Como é que é melhor ser ateu que vai para o inferno? Mas quem é que está tendo senso crítico para ouvir essas coisas, para ler essas coisas e entender o que está por trás disso? Amados, a palavra do Senhor Jesus diz, vocês vão sofrer perseguição por causa do meu nome. Sabe por quê? Porque vocês receberam, eu vou acrescentar aqui. Não vou acrescentar. Eu vou entender o que Jesus está dizendo. Porque vocês têm liberdade e vocês usam essa liberdade sem responsabilidade. A gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai lá para o tempo dos reis, a gente vai lá, anda um pouquinho mais para trás, a gente vai para o tempo dos juízes, lá estão eles sendo abençoados, a mão de Deus paira sobre eles e protege eles contra os inimigos. Os inimigos vêm com armas de guerra, eles estão na idade do bronze, tem inimigos que já estão na idade do ferro, eles têm arma de bronze, bate uma espada de bronze com a espada de ferro, a espada de bronze quebra, o que tem espada de ferro vence, mas Deus é com eles, e eles são vitoriosos, não são subjugados pelos filisteus, mas eles entram em pecado. O que acontece? Os filisteus vêm e arrebentam com eles. De que adianta ser povo de Deus se Deus não está com a gente? De que adianta ser povo de Deus se dentro da nossa casa Deus não é Senhor e os nossos filhos estão sendo perdidos para o mundo? Se a gente vem para a igreja, a gente dorme no culto.
mas não dorme assistindo a série. Segundo o compêndio de catecismo, é isso. O Papa é o vigário de Cristo. Ele falou, está falado, mas ele falou isso. Mas não falou só isso não, a última dele, os homossexuais têm direito a formar uma família, eles são filhos de Deus e têm direito a uma família, ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. O que temos que fazer é criar uma legislação para a união civil, dessa forma eles ficam legalmente cobertos. O que é isso? Vindo da boca de alguém que devia estar falando da parte de Deus, se não promover corrupção. Onde estão as nossas autoridades eclesiásticas evangélicas? Estão nem aí. Estão falando dos seus púlpitos e sabe Deus o que estão falando. Estão preocupados em realizar convenções em que vão para lá para se mostrar e passear às custas das igrejas. Não se discute aquilo que deveria se discutir. Promovem carta aberta à nação brasileira, publicada em periódico que a nação brasileira não lê, nem sabe que existe. Porque o povo não está querendo ouvir isso. O povo não quer ser chamado à atenção, não quer ter sua orelha puxada, não quer ser convocado à responsabilidade que tem. Quer ir para um culto onde tem show gospel e uma palavra de motivação que diz: você pode, você é o cara, e vai lá para fora se tornar um corrompido, porque não tem uma mente crítica. E a nossa nação está em perigo. E o cristianismo no Brasil está em perigo. Porque o cristianismo no mundo inteiro está em perigo. E não é só lá nas igrejas perseguidas pelas quais nós estamos orando, não, amados. A palavra de Deus diz que é para orar e fazer o quê? Vigiar. Quem é que está vigiando? Você que tem filho pequeno, o que é que vai ser dessa nação para ele, para ela quando se tornar adulto? Que nação será o Brasil quando seu filho se tornar adulto? Onde estão as autoridades eclesiásticas do protestantismo, dos evangélicos? Onde está o povo de Deus, irmãos? Ontem no programa da Angélica, eu assisti, porque eu vi as chamadas, eu fiquei na sala, assisti com a Flávia aquele programa. Desserviço à nação. Um programa inteiramente voltado para levar as pessoas a se sentirem constrangidas por terem escrúpulos morais e religiosos sobre a questão do homossexualismo. O pano de fundo é isso. Por quê? Porque ela não é religiosa, ela é religiosa, mas não é crente. Assim como o marido é um religioso, mas não é crente. Ele não sabe se ele é judeu, se ele é católico, se ele é macumbeiro, se ele é espírita, ele não sabe. Porque no programa dele está ele lá, fala da Nossa Senhora, de não sei quem, depois aparece ele no final do ano, indo para a praia, jogando flor para Iemanjá, entrando com oferenda. O que é isso? É um liberalismo religioso em que pode ser qualquer coisa, porque o negócio é agradar todo mundo. E sob esse discurso de fraternidade, de direitos humanos, de promoção da cidadania, do bem-estar, está se destruindo a nação. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa gente está se lixando se o teu filho está recebendo uma educação desgraçada na escola pública. Sabe por quê? Porque os filhos dele não estudam em escola pública, os filhos dele não estudam em escola particular, que tem influência dessas coisas, não. Os filhos deles têm professores particulares e estudam nas escolas mais caras dessa nação. Isso quando não estão morando lá fora. Eles estão se lixando para você e para mim. Estão se lixando para a nossa nação. Eles querem continuar ganhando
os elevadíssimos, os indecentes salários que eles recebem. Indecentes à luz daquilo que eles mesmos são contrários. Porque o discurso é muito bonito, é um discurso socialista, desde que não mexa no bolso deles. Por quê? Porque quando o presidente da República que está aí acabou com a farra da Lei Rouanet, a Rede Globo e os seus artistas se voltaram todos contra o presidente da República. Por quê? Porque ele prometeu que ele ia fazer isso. Então, quantos são os artistas agora que estão tendo que vender propriedades milionárias para pagar dívida com o governo federal, dívida comigo e com você que somos a sociedade? Por quê? Porque pegaram dinheiro de Lei Rouanet para fazer show que embolsaram e não prestaram conta. Você não lê jornal, né? Você só lê aquele jornal que fala as coisas mascaradas, né? Então você não sabe? A palavra de Deus diz: o meu povo está sendo destruído por quê? Falta conhecimento. Afinal, o que pretendem essas pessoas? Alguns são ignorantes a respeito do que está por trás de tudo isso e estão abraçando uma causa que julgam ser nobre. Algumas dessas pessoas, eu digo até que alguns desses artistas estão abraçando causas que eles julgam ser dignas. Eu tenho voz no meio da sociedade, eu sou um influencer, eu sou capaz de influenciar multidões. Eu tenho milhões de seguidores nas minhas redes sociais, então eu preciso promover o bem. Eu preciso falar contra o racismo, jogando branco contra o negro e negro contra branco. Não se percebe fazendo isso. Eu preciso falar do empoderamento da mulher, fomentando o feminismo, que gera conflito dentro do relacionamento conjugal, gerando mais divórcio. Não se tocam com relação a isso. Alguns são, eu creio, sim, inocentes, focados naquilo que acham que estão fazendo de bem, mas estão sendo desgraçadoramente manipulados por aqueles que sabem o que estão fazendo. Porém, todos estão agindo em favor da grande arquitetação satânica para destruir o cristianismo e os valores bíblicos e basilares para a formação e manutenção de uma sociedade sob os princípios estabelecidos por Deus e que contemplam uma extrema minoria da sociedade, porque a maioria, graças a Deus, ainda é cristã nesse país. Nossa sociedade foi formada por esses princípios e agora essa minoria quer estabelecer a verdade, se sobrepondo à maioria que tem sido acuada por ser influenciada subliminarmente a se sentir mal por ter suas convicções cristãs. Por quê? Porque a artista fulana de tal disse que está errado. E o que a Bíblia diz, ô crente? A Bíblia fala o quê? Você ouve um papa dizer o que ele disse e você acha que você concorda com ele? Não, é realmente é melhor o cara ser ateu do que ser um crente hipócrita. Porque um crente hipócrita, Deus me livre. Quer dizer que é melhor ser ateu. Está se ouvindo essas coisas e não se está tendo capacidade crítica. Por quê? Porque diz o Senhor, meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. E Jesus diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Deixa eu te dizer uma coisa, pode ser que isso não aconteça na minha geração e na tua, mas vai acontecer na dos nossos filhos se nós não fizermos nada. Se nós, os cristãos dessa nação, continuarmos desse jeito, vai acontecer com o Brasil, o que aconteceu com a Coreia do Norte, o que aconteceu com China, o que aconteceu com a antiga União Soviética, o que aconteceu em Cuba, vai acontecer aqui, o que aconteceu na Venezuela, na Bolívia, vai acontecer aqui. E pode ser que eu e você não vivamos isso, mas nossos filhos viverão. Ou Deus prega mentira? Mas a gente está olhando para esse texto dizendo, pô, mas terremoto não é aqui, sei lá pro Nepal. Imagina. Isso é para quem está lá em Los Angeles, na Califórnia. Tem lá aquela fenda. Isso é para quem está lá no Havaí.
Imagina se aqui tem isso. Guerra, não, isso é coisa lá para o Oriente Médio. Isso é para aqueles países lá miseráveis, lá da África. Isso é para a Síria. Isso é para aqui, Brasil, imagina. E a gente não está vendo o que está acontecendo. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por que enganarão a muitos? Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Sabe por quê, Timóteo? Porque haverá tempo em que as pessoas vão procurar mestres que falem aquilo que eles têm comichão no ouvido para ouvir. E o que é que as pessoas têm comichão no ouvido para ouvir? Aquilo que satisfaz a carne. Imagina eu agora, pastor, estou vivendo crise no meu casamento, me separo da minha mulher, chego aqui e digo, irmãos, infelizmente não deu, tentei, fiz todo o meu esforço, e eu estou aqui há 21 anos, os irmãos me conhecem, não houve adultério, mas infelizmente não tem mais jeito, tentei de tudo e acabou. Daqui a alguns meses, estou eu chegando aqui, entrando ali pela porta, com uma nova esposa, uma nova noiva e me casando. Olha que lindo. O que é que vai ser dos casamentos aqui da igreja? Acabou. Comecei a enfrentar uma crise. Imagina. Se até o Papa diz, não deu certo não, querido. É melhor separar, né? Divorcia. O negócio é a gente viver em paz com todos. Tem que ser paz e amor. Para que a gente vai brigar? Por que a gente vai viver aqui em guerra? Não, paz e amor. Separa, divorcia. Que se lasquem os filhos. Que se lasque a sociedade. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, diz o Senhor. Hoje é dia de eleição, meu irmão. Você se preparou para votar? Você sabe em quem vai votar? Você sabe quem é a pessoa a quem você vai dar o teu voto? Você pesquisou? Você procurou saber? Você consultou? Você fez seu dever de casa? Ou você vai orar e dizer, Senhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Abençoa esse aqui? Dá as costas e agora a responsabilidade é dele? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é ter intimidade. Conhecimento é ter intimidade. Irmãos, depois não adianta chorar. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho dito muitas vezes. Deus não socorre a ninguém que é verdadeiramente filho dele porque está com dor de barriga, porque comeu demais. Porque está com fraqueza, porque não quis comer. Porque desenvolveu uma infecção intestinal, porque comeu o que não devia. Deus não faz nada não. Pode chorar, pode subir monte, pode participar de jornada de oração, pode fazer jejum, pode entregar oferta, dar dízimo, fazer o que você quiser. Deus não vai fazer nada. Porque a palavra do Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá, vai sofrer as consequências. E Deus não tem preferência e não passa a mão na cabeça porque é filho dele, não. Vai para a Bíblia. Ele deixou Jerusalém ser tomada por babilônios. Ele deixou Nabucodonosor entrar dentro da cidade de Jerusalém, depois de destruir os muros. Ele deixou o exército de Nabucodonosor entrar em Jerusalém, matando mulheres, crianças, grávidas, idosos. Ele deixou entrarem no templo que quando Salomão construiu e inaugurou, a glória do Senhor encheu aquele lugar. O templo que o Senhor disse, aquele que orar voltado para esse lugar, eu vou atender se o coração dele for puro. Deus deixou ser destruído e tudo que tinha lá, roubado, saqueado e levado para a Babilônia. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso com esse prédio, Deus não tem compromisso com esses móveis, Deus não tem compromisso com esses recursos, Deus não tem, tudo é dele. Se vai virar pó ou vai continuar servindo, é dele.
Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ou nós vivemos compromissados com o Senhor, pela verdade, ou nós defendemos a nossa liberdade e os direitos conquistados, fazendo uso da nossa cidadania. Tem nada que pegar em arma, tem nada que agredir ninguém, tem nada que sair para vir de fato com quem quer que seja. É tão somente nos posicionarmos dentro, usando os equipamentos constitucionais que existem em nossa nação. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de culto, liberdade de crença, liberdade para escolher os nossos governantes, liberdade para cobrar daqueles que nós elegemos, liberdade para ir para a rua e dizer: isso eu não quero, porque está errado. Mas se nós nos calarmos, se continuarmos vivendo esse cristianismo tacanho e medíocre, se nós continuarmos olhando para as autoridades que deveriam estar falando em nosso nome, não falam, e dizendo: isso aí não muda, vamos pagar o preço pior do que já tem sido pago. E os nossos filhos são os que mais terrivelmente sofrerão. Eu não quero isso, você quer? Então pensa sobre isso. E fala alguma coisa para Deus agora. Porque se essa palavra não mexe com você, meu irmão, minha irmã, está tudo errado na tua vida. Se você não se sente incomodado e constrangido para deixar de ser quem você tem sido, para ser um crente de verdade, ou melhor do que você tem sido, para transferir esta palavra para que outros também sejam conduzidos à reflexão, para tomada de posição, então está tudo errado. Que a revolução que essa gente está fazendo não é usando bala, baioneta, granada, canhão, não. Eles estão usando, levando os nossos jovens à corrupção ideológica. Eles estão corrompendo a mente dos nossos jovens, corrompendo também a sua mente, papai, a sua mente, mamãe, a sua mente, adulto, a sua mente, ancião, que já se acomodou comprando a moda do mundo, do sistema que rege a sociedade. Você usa as roupas da moda, você vende as roupas da moda, que ofendem a santidade das pessoas com Deus, que ofende a santidade das pessoas com elas mesmas e com o próximo. Você aceita aquilo que é transmitido como verdade sem criticar, porque você não tem conhecimento bíblico da palavra de Deus, que você não lê, você não estuda. Você se acomodou a ser alguém: eu já sei ler e escrever, faço conta de somar, multiplicar, diminuir e dividir, tá bom demais. Eu estou satisfeito, eu sou motorista, quero estudar, não. Sendo motorista, eu consigo tirar o suficiente para bancar as contas e tudo mais, tá bom demais. Você, à luz da palavra de Deus, é medíocre. Não sou eu que estou falando, não. Vai ler a Bíblia. Porque Deus não fez você para ser apenas, Deus fez você para ser influenciador, influenciadora. Deus fez você para ser agente de transformação. Como é que você vai ser agente de transformação? Deixando que a sociedade tenha os seus postos mais elevados sendo ocupados por aqueles que não têm Jesus, que não têm conhecimento e nem compromisso com a palavra de Deus. Por quê? Porque você não quer estudar, porque você não quer progredir. Você quer progredir com a bênção de Deus, fazendo milagre, abrindo porta, levando você a se tornar reconhecido. Você joga bola muito bem, você quer ser reconhecido para ser um Neymar, porque você é dizimista, e quando eu chegar a ser o Neymar, eu vou entregar um dízimo de milhões, a igreja vai poder fazer isso e aquilo. Deus está se lixando para isso. Deus quer você como instrumento dele, hoje e no amanhã, não pela vaidade.
Deus não está preocupado, Deus não tem projeto de realizar o teu projeto. Ele tem projeto de você realizar o projeto dele. E a nossa sociedade está do jeito que está. As moças estão casando cada vez mais velhas do que antes. Por quê? Porque os rapazes, por que os rapazes devem querer casar? Para quê? O sexo hoje, até com muitas meninas crentes, é antes de casar. Para que casar? Já se construiu o senso comum de que para que, rapaz? Que o que, rapaz? Para que? De vez em quando a gente encontra, a gente namora, eu vou na casa dela, o pai e a mãe dela nem se incomoda, porque a gente já tem intimidade tanto tempo, eu já vou até no quarto dela, a gente já fica lá. Para que casar, cara? Meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, intimidade com a verdade, aceitando a mentira de Satanás, aceitando aquilo que Satanás coloca no ambiente interno. Você já perdeu a virgindade, agora não tem mais jeito. Ah, é tão difícil, né? Namorar sem transar. Não consigo me ver fazendo isso. E por aí vai. É melhor ser ateu do que um crente sem vergonha. Com quem está a verdade? Eu acredito que a verdade está com Jesus e a sua palavra. Mas você diz que é crente e você tem a palavra, a verdade. A verdade é o Senhor, mas você negocia o dia do Senhor. Você fica em casa quando você podia ter vindo à igreja para cultuar a Deus, ser igreja. Você não está em casa porque você não pôde ter vindo aqui. E eu estou falando com aqueles que estão nessa condição, não são todos. Mas você que está em casa, você não podia mesmo ter vindo, não? Para ser igreja aqui? Ou você optou ficar aí porque te é cômodo? E o comodismo nos leva a sermos massa de manobra pelo sentimento. A nossa omissão dá lugar ao mal que não se omite.